Aline Fanelli com a gente, acompanhou a seleção brasileira desde o início da preparação lá em Turim, passo a passo também aqui em Doha, esteve hoje na despedida da seleção brasileira aqui do Catar, quando o ônibus deixou o hotel ali por volta das 11 horas, 11h30 da manhã no horário de Doha. Um dia mais triste de despedida da seleção brasileira. Como você disse, o ônibus saiu por volta de 11h30 da manhã daqui. Parte da delegação vai ficar em Londres e outra parte irá até o Rio de Janeiro. Mas alguns jogadores já se despediram durante a madrugada. Não havia nenhum tipo de compromisso mais de agenda com a seleção brasileira. Então alguns receberam a autorização para saírem com os familiares, enfim, para pegar voos separados. O caso do Martinelli, Bruno Guimarães, Alexandro, Vinícius Júnior, Militão, Alisson. Alguns jogadores, eles não têm férias, né? Porque a temporada europeia, ela já estava em andamento. Então eles vão retornar para os clubes assim que a Copa do Mundo acabar e dar andamento no trabalho. Diferentemente de Pedro, Everton e Everton Ribeiro, jogadores que atuam no futebol brasileiro e que encerraram uma temporada. E aí sim terão um período de férias depois de servirem à seleção brasileira. Quem se despediu também da seleção brasileira é o zagueiro Thiago Silva, o capitão, 4 Copas do Mundo. Ele, logo na saída do campo, depois da derrota do Brasil, falou com a gente naquele tom de despedida, de quem lamentava o que tinha acabado de acontecer. O Brasil não conseguir segurar aquela vitória nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação, que a gente tá assim hoje, né? A gente faz as nossas coisas. Hoje eu tô aqui na Fan Festival, mas aí de repente a gente para e lembra do que aconteceu, aí dá uma depressãozinha. E o Thiago Silva, a gente traz a palavra do capitão do Brasil sobre a derrota da maneira como ela foi. Procurei fazer o meu melhor. Esse, acima de tudo, foi o mais difícil, pela idade, né? Eu tive medo de não chegar nele quando acabou o Mundial passado. Cheguei bem. Acho que fiz uma grande competição como o nosso time, mas não foi suficiente. Eu tenho certeza que para o próximo Mundial essa garotada vai estar ainda melhor. Eu não estarei mais aqui como jogador, infelizmente. Eu acho que é por isso que dói mais, assim, sabe? E Fábio, ainda tem uma pergunta que tá doendo, né? Ou se tem, né? A gente não sabe se ia resolver ou não, né? Você tá falando sobre o Neymar, é isso? Bateu o primeiro pênalti? Exatamente. É essa, né? É isso. Antes de você concluir sobre isso, né? Eu sei que a gente vai ouvir sobre isso, ô Quesada. Eu acho que não faz sentido você desperdiçar a cobrança do seu melhor batedor, né? Eu disse ontem o seguinte: a primeira cobrança de uma penalidade, a primeira penalidade tem 100% de chance de ser cobrada. Ela será cobrada. A quinta não passa nem perto disso. Você não sabe se vai ser cobrado ou não. E aí você guarda o seu melhor batedor para uma eventual quinta cobrança. Para mim isso não faz sentido. Isso não quer dizer que o Neymar, começando batendo, o Brasil venceria. Poderia ter errado. Mas se você fizer a coisa certa, a coisa mais lógica, você tem mais chance de acertar no fim, né? Não, você está absolutamente certo. Eu acho que o Tite foi juvenil. Sou fã do Tite, tá? Como pessoa, como profissional. Mas estou usando juvenil porque é coisa de juvenil, né? É uma atitude juvenil. Você está numa Copa do Mundo. Você tem o camisa 10, um dos jogadores mais importantes da Copa. O maior jogador dessa geração. De 2001 para cá, né? Quando começa um novo século, o maior jogador do Brasil é o Neymar. Aí você vai deixar o Neymar para ser o quinto a bater. E pior, coloca o mais jovem para bater, o Rodrigo, e bota um zagueiro antes do Neymar para bater, que é o Marquinhos. Então foram sucessivos erros de definição dos cobradores de pênaltis. Fui ver Argentina e Holanda, você lembrou aí? Sim. O Van Dijk é o principal jogador da Holanda. Qual foi o primeiro a bater? Pois foi ele. Errou, tudo bem. Mas foi o primeiro, é isso que eu digo, né? O Messi é o mais importante. Que você erra e tentando acertar. Sim, né? O Messi é o mais importante da Argentina. Qual foi o primeiro a bater? Foi ele. Então os caras estão errados e a gente está certo. O Tite foi mal nessa daí. Foi mal. Agora, só para concluir, a seleção não consegue atacar a Croácia. Não atacou a Croácia, não fez cócegas na Croácia. Aí quando consegue fazer um gol, vai resolver atacar nos últimos 6 minutos de jogo. Gente, olha, se isso, eu vou ser ofensivo agora, se isso não é burrice, eu não sei do que chamar. Se isso não for burrice. Aline, diga aí sobre o pênalti, vai lá. Que o Tite foi questionado, né? Por que o Neymar bateu o último? E ainda assim, por que não trocou, né? Quando foi para a quarta cobrança do Marquinhos, por que o Neymar não foi para essa cobrança? Ou até por que o Neymar não tomou a atitude de ir para essa cobrança?
Bom, pelo menos na nossa zona mista, o Neymar não falou sobre essa questão do pênalti. Mas aí o Tite deu a justificativa dele de que é porque o Neymar é o melhor jogador e porque a pressão no quinto pênalti, ela é geralmente maior. Ela pode até ser, mas ele não chegou ao quinto pênalti ontem. Porque ele é o quinto e decisivo, o pênalti fica com uma pressão maior do jogador que tem melhor qualidade, melhor mentalmente para fazer a cobrança. E ressaltando que até ontem, todos os gols do Neymar em 2022, que haviam sido 6 com a camisa da seleção brasileira em 7 jogos, todos eles haviam sido em cobranças de pênaltis. Curioso. Pois é, e tem essa questão também, né, Quesada? O Tite aí na justificativa disse o seguinte, o quinto pênalti é o mais importante, tem a pressão, tem o lado psicológico. O Brasil vinha abaladíssimo psicologicamente por ter entregado o jogo faltando 3 minutos. O Brasil tinha vitória nas mãos contra uma Croácia que estava ali já cambaleando, porque não tinha mais pernas. Já desde o final do tempo normal, a Croácia já vinha se arrastando. Queria prorrogação e queria pênaltis. O Brasil estava com o jogo na mão. Tomou um gol faltando 3 minutos. Óbvio que houve o abate psicológico. Então, até por isso, pela pressão psicológica do primeiro pênalti, o Neymar deveria ter batido, poxa. Se essa foi a justificativa. Agora a Aline destacou algo importante, né? O jogador também tem que ter essa iniciativa, né? O tamanho do Neymar é pra quê, Fabinho? Não, peraí. A coisa tá complicada. Deixa comigo, né? Também é a iniciativa do jogador. Mas não vai passar por cima do técnico. Pô, levou o pai lá pra concentração, não podia levar familiar, levou o pai pra concentração em 2018. Aí tem iniciativa. Desculpa, Neymar. Desculpa, pai do Neymar, mas poxa, pega a bola, vai lá e bate. O craque tem que se apresentar. Ontem eu falei com o Zico falou a mesma coisa. E o Zico tem história pra falar, né? Perdeu no tempo normal contra a França e depois foi lá bater nas cobranças e fez. O Brasil foi eliminado, ok, mas ele não fugiu da responsabilidade. Bom, enfim, né? Agora não adianta chorar. Aline, tem mais a seleção aí com você, né? Vamos lá. Tem. A gente traz mais palavras por aqui. Vamos pro Tite, então, mas agora falando sobre a questão do gol da Croácia, né? O repórter perguntou pro Tite se ele entendeu que o time estava desorganizado naquele momento. Até uma imagem que ficou do Neymar falando que o time não precisava ter ido todo para cima, né, no lance do ataque da equipe da Croácia, que gerou o gol de empate e levou essa decisão para os pênaltis. O Neymar até fala, faltavam 5 minutos, não precisava, não tinha necessidade. E aí o Tite não concorda que a seleção brasileira estava desorganizada no momento daquele gol e que foi apenas um chute da equipe da Croácia na partida inteira e que acabou entrando. Primeiro nós estávamos numa ação ofensiva, botando volume, tendo um jogador de retenção na frente. A jogada foi quebrada, uma bola espirrada na frente, o Danilo dá e rebate ela de volta e ela vai num vai e vem. Nesse vai e vem, circunstancialmente uma bola puxa fundo. Nós conseguimos voltar e fechar a parte central do gramado, do campo, onde normalmente acontecem os cruzamentos, porque eles estavam com 2 atacantes. Ela vem para trás, finaliza, desvia e entra numa única finalização. O time estava assim desorganizado. O Brasil tinha como jogador mais ofensivo no momento do contra-ataque da Croácia o Fred, que foi quem roubou a bola, é verdade, se projetou para o ataque para receber ali adiante, depois houve erro de passe, enfim, são circunstâncias de um jogo. Mas precisava o Fred, que entrou para marcar, puxar esse contra-ataque, se apresentar lá na frente na área, talvez não precisasse, né? Agora fica fácil que a fazer a tal caça às bruxas, eu não gosto disso, mas são alguns detalhes importantes, né? Eu também não. Agora, por exemplo, a gente falou muito que o Casimiro, a ausência dele contra a Bélgica em 2018 foi fatal, né, para a seleção brasileira ser eliminada. A gente lembra, né? Tá na nossa memória, foi logo ali, né, há 4 anos. Sim. Quando o Fernandinho não fez a falta tática no Lukaku, né? Talvez se fosse o Casimiro, ele teria feito. Pela experiência que ele tem também, ele poderia de alguma maneira ter feito de forma diferente, né? Ter conduzido de forma diferente. Gente, vamos esperar, segura. O Neymar falou só depois, como a Aline lembrou, né? Gente, por que vai todo mundo pra frente? A gente tá ganhando o jogo. E é isso que não me entra na cabeça. O Brasil teve 90 minutos do tempo normal pra atacar. Não atacou do jeito que deveria. Depois consegue fazer o gol, um golaço numa jogada linda. A jogada foi linda, um golaço do Neymar. Aí, Fábio, quando não precisa atacar, faltavam quantos minutos pra terminar o jogo? 3 minutos. 3 minutos? Gente, pera. 3 minutos, o Pedro tem que ir lá se engalfinhar com o atacante, com o defensor dos caras, com o Lovren. Arranja uma briguinha, ganha tempo, cai. Aí é a hora do Neymar cair. O Neymar caiu tanto na vida. Essa é a hora de cair.
Cara, tem que ter a malandragem, tem que segurar. Eu acho um absurdo, gente. Eu acho um absurdo. Realmente não me entra na cabeça. Bom, agora já foi, passou, a seleção brasileira está fora da Copa do Mundo. Eu repito, não gosto desse lance de caça às bruxas, mas a gente é obrigado aqui a mostrar os detalhes, alguns erros que aconteceram realmente. A seleção brasileira cometeu alguns deles, acertou muito durante a Copa do Mundo também. Tite acertou também durante a Copa do Mundo, mas alguns erros foram fatais e acabaram eliminando o Brasil da Copa. Aline, vamos falar de futuro então, né? E isso passa... Quem me chama? Eu, Napoleão, tô no estúdio aqui. Ô, Napo, e aí? Você sabe, né, cara, eu sou brasileiro, né, então tô ouvindo aí e tô me coçando aqui, porque primeiro quero dizer pro nosso público que, assim, o nosso papel, o Fábio tava falando aí, olha, não gosto de caça às bruxas, mas o nosso papel é apontar exatamente onde falhou, onde não falhou, porque a imprensa é isso, né? Ninguém, não é que torce contra, mas o papel é tentar apontar, registrando para a história o que não deu certo, para que no futuro a gente não repita esses erros, né? Obviamente que o futebol é uma coisa muito menor, mas para nós é muito importante. Agora, vale para tudo, né? Vale para política, economia, o que você quiser aí, o papel da imprensa é esse. Eu estava ouvindo atentamente vocês falando, claro que todo mundo gostaria que o Brasil seguisse, e eu acho que o Neymar ontem desempenhou, fez um belo gol, foi pra tabela, apareceu pro jogo, durante a Copa chamou a atenção, apanhou pra caramba, se machucou, mas eu acho também que a gente tem que parar de ficar pensando numa figura única, sabe? De que o Brasil depende de um só jogador, seja ele Neymar ou qualquer outro. A gente precisa entender que futebol é coletivo. Eu acho que enquanto a gente não parar de pensar, é o técnico, é o jogador, no nosso caso aqui o Neymar, e entender que futebol é coletivo, cara, nós não vamos sair do lugar não, tá? Futebol é coletivo, é um jogo que você tem propostas diferentes, você tem ideias para serem colocadas em campo, mas precisa, acima de tudo, ser o talento a serviço do coletivo. E não ficar pensando assim, não, quem vai nos resolver o problema? É o conjunto que resolve o problema sempre. É isso, é o conjunto que resolve. É o conjunto que resolve na imensa maioria das vezes. Ô Aline, vamos falar de futuro então, né? E o futuro da seleção brasileira passa também pelo futuro de Neymar, com a camisa amarela ou não, ele falou sobre isso, né? Ele falou, disse que estava com a cabeça quente e que não era o momento, né? E por que a gente está falando de futuro do Neymar? Neymar é jovem, pode disputar uma outra Copa. Sim, ele pode, mas é que o Neymar havia dado entrevistas dizendo que não sabia se teria cabeça para aguentar mais um ciclo, para se preparar mais um ciclo, para mais uma Copa do Mundo. E é claro que isso foi assunto na saída de campo, até algo que a gente precisa registrar, porque o Neymar não costuma falar muito na zona mista, não costuma falar na zona mista. Ele parou ali em 2, 3 grupinhos para conversar com os jornalistas, para falar com o torcedor brasileiro, né? E ele estava muito abatido, bastante chateado, com o olho inchado, praticamente chorando. E ele disse que não era o momento de pensar nisso, porque ele estava de cabeça quente e aí ele não conseguiria raciocinar direito, né? Então a gente ouve o camisa 10. Muito cedo para falar, né, de cabeça quente agora também. Eu não quero fechar as portas da seleção, mas também não digo que estou 100% certo, que voltarei. Preciso desse tempinho para pensar na minha família, ficar com eles um pouquinho, onde eu vou buscar forças. E além do Neymar, então, técnico da seleção brasileira, quem será o próximo treinador do Brasil? É uma resposta que a gente ainda não tem. O Tite encerra o ciclo dele no comando da equipe desde 2016 e o próximo treinador deve ser fechado em janeiro para o próximo ciclo, e muitas mudanças na CBF, com comissão técnica, no departamento de futebol como um todo, que a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos, Fábio. Era justamente a pergunta que eu ia lhe fazer, Aline, e esperava a resposta, então não tem, né? Só em janeiro a CBF vai começar a pensar sobre isso, né? Já deve estar começando a pensar, mas assim, nenhuma proposta foi feita efetivamente para algum treinador e não dá para descartar treinadores estrangeiros também. A CBF também está aberta a esse tipo de olhar para o próximo técnico da seleção brasileira, mas hoje, por enquanto, não se tem nada. Beleza, Aline Fanelli, com todas as informações da seleção brasileira, ela volta, claro, ao longo do dia. Valeu, Fábio, até mais. Quesada, pra gente fechar a seleção brasileira, o futuro da seleção passa por 2 nomes. Neymar, fica ou não fica, ele deixou isso em aberto, e o novo treinador, que ninguém sabe quem vai ser. E aí, Neymar com 30 anos de idade, talvez isso que a Aline tenha dito realmente faça sentido na cabeça dele, né? Pô, próxima Copa vou ter 34, a minha condição física já não será a mesma,
vou jogar um monte de jogo mais ou menos até lá, né? Será que vale a pena? Aí depende do Neymar se esforçar para ter uma condição física legal daqui a 4 anos. Então aí depende do Neymar. A questão toda o Neymar está afim. Ele falou lá pro Ronaldo naquele bate-papo que ele queria jogar no futebol dos Estados Unidos. Até o Ronaldo olhou para ele e falou assim, dos Estados Unidos, Neymar? Tem certeza? Mas por quê? Porque eu tenho 4 meses de férias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a mentalidade dele né, em alto nível, um baita de um jogador, de um nome, se ele quiser férias de 4 meses, aí realmente você tem que descartar um cara desse. Eu gostaria que não fosse assim. Eu acho que para a transição, para o próximo trabalho, é importante ainda ter uma figura como o Neymar. Mas aí não depende do técnico que virá, estrangeiro ou brasileiro. Depende do Neymar estar afim ou não. E só para encerrar, essa coisa também de ser técnico brasileiro e estrangeiro, acho que o Brasil tem que começar a olhar um pouco mais para o futebol jogado no Brasil. Porque a gente está muito com essa coisa de Premier League, futebol da Europa, só as coisas lá de fora que funcionam. 5 Copas do Mundo, Fabio. E a gente se deu mal em todas. E nas 5 Copas que nós ganhamos, a gente tinha mais jogadores atuando aqui no futebol brasileiro do que jogando fora. Não estou falando que você vai descartar quem joga lá fora, mas a gente não olha para os caras que fazem sucesso no futebol brasileiro. Eu vou citar 2 para fechar a conversa. Dudu, durante 5 anos, foi o melhor jogador do Brasil na média jogando pelo Palmeiras. Ele preferiu levar outros jogadores que tinham um currículo menor, mas jogavam na Europa. Jogavam no West Ham, no Shakhtar. E o Gabigol, que cansou de fazer gol, ele também não levou. Mas quem garante que... Eu só estou falando de números, né? Porque se joga no West Ham, parece que tem um outro valor. O valor maior de jogar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, no Grêmio. É preciso rever também esse conceito. Nem tudo que está lá fora e é usado na seleção brasileira é de primeiríssimo nível a ponto de fazer a diferença para levar o Brasil a uma final de Copa do Mundo e o Brasil ganhar a Copa do Mundo. É isso. É isso. Vamos torcer aí para o futuro da seleção brasileira, proporcionar para a gente... mais alegrias, né? Como o Quesada disse, já desde 2006 que a seleção vem patinando, caindo sempre nas quartas de final. Infelizmente não deu dessa vez, gente. Mais uma vez o Brasil ficou nas quartas de final, mas ainda tem muita Copa do Mundo, hein? E tem muito jogo bom pra acontecer. 2 partidas nas semifinais, disputa de 3º e 4º lugar, final da Copa do Mundo, ou seja, só jogaço daqui pra frente. Tudo com transmissão da Band News FM e cobertura completa pra você.